Eu vou agora contar algo sobre a origem desse trabalho. Eu também fui uma dessas crianças e jovens que estudou inglês todo o tempo durante o ensino fundamental e médio. E nunca eu tive um bom desempenho. Eu cheguei cursos até o final e frequentemente eu não tinha o conhecimento e a competência para falar fluentemente. No entanto, eu nunca fui inibido nas minhas necessidades. E sempre que eu precisava, eu me dava bem, eu improvisava. Eu também tive a oportunidade de viajar para fora do país desde criança. Isso me trouxe um repertório de experiências e de confiança de que tudo seria possível. Mas eu só atingi a competência de falar e desenvolvi a fluência na comunicação em língua inglesa quando, já na juventude, apaixonado pelo estudo de comportamento, os meus mestres e o conhecimento que eu tinha para aprender estavam em língua inglesa. Aí foi uma razão suficientemente forte para eu me desenvolver bem nessa área. No entanto, eu nunca fui professor de idiomas. E tudo a respeito desse trabalho começou numa das minhas viagens para estudar fora, em que eu estava com outros brasileiros conhecidos, e que nessa viagem eu comecei a observar a seguinte contradição. Se você já teve essa experiência, você sabe que sempre quem tem mais competência acaba servindo de intérprete para as pessoas que estão junto. É sempre quem fala melhor que é solicitado para falar, para servir de intérprete, para explicar o que aconteceu ou para dizer o que as pessoas querem dizer. E não era nada diferente disso. Esses meus amigos me pediam para servir de intérprete em vários momentos, durante o treinamento, durante as experiências. Mas o estranho era que exatamente com esses amigos eu tirava as minhas dúvidas da língua inglesa. Frequentemente eu não sabia uma palavra, eu perguntava para eles, eles me explicavam. Isso criou um tremendo conflito na minha mente. E eu dizia para eles, mas como vocês sabem mais do que eu? Fala você. Como você não entendeu? E eles diziam, eu sei, mas eu não sei falar. Eu voltei com essa ideia em mente, como é possível saber e não saber usar? E eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que era espantoso, era assustador a quantidade de pessoas que estudavam ou tinham estudado línguas estrangeiras e que não falavam. Nas minhas contas, feitas assim como pesquisa simples, pesquisa sem precisão estatística nenhuma, eu cheguei a estimar entre 80% e 90% a quantidade de pessoas que estudam ou estudaram e não falavam a língua pela qual tinham se dedicado. Esses números são espantosos, mas eles também são libertadores para quem ainda não alcançou o resultado, pois eles mostram que com essa taxa de insucessos, o problema não é do estudante. Na verdade, quem nunca sabe dessa estatística é o estudante de idiomas, que continua migrando de escola em escola, sempre retornando para o primeiro ou segundo estágio, buscando aprender e um pouco adiante se desmotivando, se desinteressando ou não conseguindo acompanhar o curso. Embora esteja pagando e investindo um tempo precioso que poderia ser dedicado para outras coisas se não houvesse essa necessidade do idioma. Essa estatística de insucessos é conhecida por donos de escolas, professores de idiomas, coordenadores pedagógicos, escritores de livros didáticos, donos de editoras e de distribuidoras. Todos sabem.
menos o cliente. Essa situação, porém, ela é compensada por uma outra estatística muito interessante, que da mesma forma que a primeira, você pode empreender tal pesquisa. 80 a 90% das pessoas que falam fluentemente idiomas estrangeiros possuem um forte componente de autodidatas. Uma parcela significativa deles nunca frequentou escola. Muitos deles frequentaram, mas não foi a hora sentado na cadeira da escola que garantiu o sucesso, e sim a disposição e a disponibilidade de utilizar tais conhecimentos nas suas pesquisas no dia a dia. Às vezes são jovens apaixonados por uma banda de rock qualquer, apaixonados pelas conversas na internet, porque gostam de leitura, porque gostam de música, porque gostam de filmes, desenvolvem a competência. Se você não acreditar nisso, faça a pesquisa por si mesmo. Pergunte para o seu professor de idiomas como ele aprendeu. Talvez você se espante em descobrir que grande parte deles aprendeu sozinho. Aliás, eu diria que existem 3 boas razões para se aprender idiomas. Eu só encontrei 3 até hoje. A primeira delas é a que garante o sucesso de maior qualidade, e muitos deles se tornaram professores. Estude idiomas por prazer, porque isso lhe agrada, porque isso é curioso, é interessante, é motivante. Essa é a melhor de todas as razões. Evidentemente, provavelmente você não pertence a essa categoria até que encontre prazer no idioma, porque caso contrário você já teria aprendido. A segunda categoria de motivações significativas para um adulto é uma necessidade verdadeira de curto ou médio prazo. Se você tem uma viagem marcada, uma apresentação que deve fazer na matriz, no país de língua estrangeira, uma mudança planejada de país, essas razões são suficientes para mobilizar um adulto para aprender, ou antecipadamente ou in loco, de uma forma mais caótica. A terceira boa razão para aprender línguas estrangeiras é um pouco controvertida, mas eu a considero muito valiosa. É o aspecto transcendente. Você já deve ter ouvido falar que várias pessoas que foram vítimas de acidentes cerebrais, com perdas de massa cerebral, frequentemente, ou tumores ou doenças, frequentemente perderam a língua portuguesa, a língua materna, e não perderam a língua estrangeira. De fato, as áreas do cérebro em que são armazenadas as memórias de língua estrangeira são diferentes da língua materna. Eventualmente, um dano de língua materna, um AVC, um derrame, podem comprometer a expressão em língua materna e não comprometer a da língua estrangeira. Esse é um aspecto transcendente. Aprender idiomas não pelo idioma em si, mas pela longevidade cerebral. Ou, por exemplo, se você levar em conta que aprender um novo idioma traz experiências de vida, pensamentos e sentimentos que nós podemos não ter na nossa cultura, e que isso nos ajuda a tornar-nos mais flexíveis e compassivos para com outros tipos de solução de outros povos, e que isso nos traz amadurecimento emocional e, portanto, amadurecimento psicológico, e que o amadurecimento psicológico é apenas um degrau da jornada espiritual, sim, você pode estabelecer metas de aprendizado para se manter suficientemente estimulado para se tornar uma pessoa não somente mais culta, mas principalmente mais completa no seu repertório de alternativas de comportamento, de vida, de solução, de insight e de descoberta.